Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Glória a Deus por mais esse dia, né? Continuando a nossa leitura aqui da Bíblia. Hoje, Números a partir do capítulo 31. Amém? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se algum de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filhos de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Ivi, a Requem, a Zur, a Ur, a Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel cativos, e a presa o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais dos exércitos, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial qualquer um que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a roupa, e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabras, e todo utensílio de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas roupas ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze a soma da presa que foi tomada de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a presa em 2 metades, entre os que armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta peleja, e de cada 500 uma alma dos homens, e 2 bois, e 2 jumentos, e das ovelhas. Da metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para oferta alçada ao Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada, 50, um dos homens, 2 dos bois, dos jumentos, das ovelhas e de todos os animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar o sacerdote como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi um número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas o tributo para o Senhor foi 675.
E foram os bois 32.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16.000, e seu tributo para o Senhor 32 pessoas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara dos homens que pelejaram. A metade da congregação foi das ovelhas, 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das pessoas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50 de homens e de animais, e deu aos levitas, e tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1.000, os chefes de 100, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias e manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim, Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 siclos, dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100. Pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1.000, dos chefes de 100, e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Capítulo 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e seus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, desse esta terra a teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos a peleja, e ficarei vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor tem lhes dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei a Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: Que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar a fúria do Senhor contra Israel? Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apresentamo-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: Se isto fizerdes, assim se vos armardes a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra que esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor.
E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar o sacerdote, e a Josué filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou aos teus servos, isto faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos e as cidades da terra do seu redor. E os filhos de Gade edificaram Dibom, e Atarote e Aruer, e Atarote, Sulfã, e Jazer, e Jogbeá, e Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortes e currais e ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Asbom, Eleade e Kiriatim. E Nebo e Baal-Meon mudaram seu nome Sibma, e os nomes das cidades edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus e estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as Avote Jair. E foi Nobá, e tomou Quenate com as suas aldeias, e chamou Nobá, segundo o seu próprio nome. Amém, meus irmãos? Então essa é a leitura de hoje da Bíblia, para a nossa completa leitura dela até final de ano. Amém? Deus abençoe a todos, um ótimo final de feriado.